Pipoca? Confere. Bebidas? Confere. Controle remoto? Na mão e pronto pro play. Então agora estamos entrando no Sofaverso. Muito bem, Sofaverso começando, voltamos para mais um episódio do seu podcast e hoje vamos falar de mangá, vamos falar de anime também, vamos falar de Monster e para isso eu tô com o Everton. Fala pessoal, beleza? Eu sou o Vinícius e bem, enfim, falaremos de Monster. Nossa, esse ouvinte, Monster, esse mangá, essa obra escrita e ilustrada pelo Naoki Urasawa, que é um cara que gostamos muito. Essa pauta do Monster, cara, é uma das primeiras pautas da história que a gente pensou em fazer podcast na vida, não é não, Everton? Sim, desde o podcast anterior a gente planeja falar sobre Monster. Cara, sim. A gente tem sempre esse planejamento de conversar sobre a obra, né? Sobre o mangá, que é escrito e ilustrado pelo Naoki Urasawa, que é um autor que nós apreciamos muito, gostamos muito. Muito por isso, porque a gente é muito fã desse cara, que é um mestre dos mangás de suspense, né? Sim, e com o qual somos fãs, né? Querendo ou não, gostamos muito da obra do cara. No podcast anterior a gente chegou a comentar sobre Pluto, né? Que é uma obra mais curta dele. E a gente vai falar de Monster hoje, que é essa obra que talvez seja o grande primeiro sucesso internacional do Naoki Urasawa, né? Ali ele tem outros mangás anteriores, mas que ele ficou mais conhecido internacionalmente, seja pelo Monster. E também é uma das únicas obras, se não a única obra dele que tem anime. Eu posso estar equivocado, mas é uma obra que tem anime também conhecido, né? Eu acho que é a única que tem anime, não sei as outras anteriores. Eu sei que anteriormente ele tinha feito um mangá de judô, mas eu não sei se esse teve anime. Uhum. Mas eu também. O Monster é certeza que teve, né? Sim, o Monster é certeza que teve. Mas bem, a gente vai acabar conversando mais sobre o mangá, né? Que é o material que a gente tem acesso aqui. O mangá que foi publicado lá pela editora Shogakukan na revista Bicomic Original entre 94 e 2001. São 18 volumes encadernados. O mangá já teve 2 publicações aqui no Brasil, né? Saiu a primeira vez pela Panini, que é o mangá que a gente tem, a primeira versão. E agora tá saindo aquela nova versão que eles chamam de Kazeban, que é aquela edição de luxo, que são 9 volumes, né? Que é mais de um volume por edição, que é bem bonita, aliás, é uma versão muito bonita. Se eu não tivesse a versão primeira, essa aí seria uma versão bem bonita pra colecionar. E o mangá, como a gente comentou, foi adaptado pelo anime pela Madhouse. O anime foi exibido de 2004 a 2005. Foram 74 episódios dirigidos pelo Masayuki Kojima. Então o anime, ele é basicamente, eu não assisti o anime, é uma coisa boa pra gente colocar aqui. Eu vi algumas coisas do anime, assim, na vida, e também agora quando a gente tava pesquisando pra gravar e gravar e comentar o mangá aqui nesse podcast, eu vi muitas cenas do anime, eu vi a abertura, eu vi alguns momentos, mas basicamente o anime é uma reconstrução fidedigna da obra do mangá. Porque a própria história, o próprio mangá, ele não é algo assim, digamos, chamativo visualmente. Não tem grandes batalhas, não tem grandes... É uma história normal contada no plano terreno, sabe? Não tem nada absurdo acontecendo. Então é muito da questão mesmo do ritmo da história e tal. Uhum. Eu também não vi o anime. Tenho vontade de ver porque a história é muito boa, né, cara? E pelo que eu vi, a animação, ela é uma animação boa pra época. Não, sim. Pelo que eu vi também, é uma animação, assim, bem interessante. E as cenas que eu vi algumas cenas impactantes, assim, algumas cenas grandes da história passadas pro anime, né? São bem interessantes, com trilha sonora, você escuta a voz que eles colocaram, né, dos atores de vozes pros personagens. Então é interessante ver também esse ponto, né? Porque tudo que a gente vê no mangá é criado na nossa cabeça, voz, situações, obviamente conduzido pelo Urasawa, que, cara, ele é um mestre em contar esse tipo de história, que é essa história de suspense, essa história investigativa, essa história que te faz ficar preso. E um dos motivos dele ser um autor que eu gosto tanto é Monster também. É uma coisa legal, complemento de Monster, é uma coisa que eu vou atrás, que eu ainda não tive oportunidade de encontrar. Eu vi algumas coisas depois fazendo pesquisa, mas não entrei em detalhes. É uma coisa também que a gente não vai entrar, que é um livro que o Urasawa escreveu, que é o Another Monster. Você viu isso, Everton? Você conhecia o Another Monster? Não conheci, eu vi na pauta aqui, mas, cara, realmente é um negócio que eu quero muito ver. É um repórter investigativo, acho que é americano, é um cara que tem um ponto de vista e começa a investigar toda essa história que aconteceu. Então é um ponto de vista terceiro de uma pessoa
vendo a obra do Monster, e parece que tem coisas que eles acrescentam ao lore da história, né? Todos os detalhes, acontecimentos que vão ter aqui. Mas bem, ouvinte, já vamos avisar que a gente vai comentar a obra como um todo. Obviamente, vamos passar mais pelo mangá, ou seguindo uma lógica do mangá, mas se você viu o anime, como eu acredito que é bem igual, acho que você vai acabar se aventurando e terão muitos spoilers e momentos chaves da história como um todo. Então, se você não tem conhecimento da obra completa e não quer tomar spoilers, vai lá, lê a obra, assiste o anime, depois você volta aqui, ou então você continua com a gente pra gente comentar um pouco sobre essa história que é uma das melhores histórias que eu já li de mangá, ou seja, ou histórias como um todo na minha vida. Everton... Eu ia falar que, em questão de spoiler, é uma obra do Naoki Urasawa, então a cada 5 minutos tem um plot twist, tem uma coisa, um cliffhanger, sabe? Tem alguma coisa acontecendo na história, surpreendente, sabe? Isso é verdade, porque esse é o ponto dele, né? Os cliffhangers, as viradas e você se manter entretido é uma coisa que ele constrói muito bem. Mas eu quero perguntar primeiro pra você, o Monster foi o primeiro mangá do Urasawa que você leu? Não, o primeiro que eu li foi o 20th Century Boys. Então, acho que eu fiquei pensando nisso também. Eu acho que o primeiro que eu li foi o 20th Century Boys, que eu li em scan. Também. Não, e o Monster depois eu li em scan também. O Monster eu só li quando ele chegou no Brasil. Quando ele chegou no Brasil, eu li o Monster, que a gente começou a comprar, né? Mas o primeiro que eu li foi o 20th Century Boys, que é um mangá também, assim... Eu não sei se a gente pode fazer essa promessa de político, mas pode acontecer um podcast também, que esse merece demais. É muito bom também. E posteriormente, eu entrei em contato com o Monster, porque Monster já era uma obra conhecida. Eu lembro que eu cheguei a ter os episódios baixados de Monster. Na época eu não assisti, não sei porquê, mas ali, bem na época 2006, 2007, uma época que eu assistia mais anime. Alguém devia ter algum DVD de Monster, cara. Exatamente. Alguém devia ter alguma coisa de Monster, mas eu acabei não assistindo o anime na época, só li o mangá posteriormente. Já conheci o Urasawa pelo 20th Century Boys, que foi o primeiro mangá que eu li completo. Me apaixonei, achei o melhor mangá que eu já tinha lido na minha vida até ali. Obviamente é um dos melhores ainda que eu li na minha vida, mas o Monster entra nessa lista também, porque é outro mangá incrível e que você entende a capacidade desse autor em criar esse tipo de história. E criar histórias como um todo, né? Mas esse tipo de história, principalmente esses suspense, esses thrillers, de uma maneira assim que é das mais criativas e mais funcionais aí que a gente tem hoje em dia de alguém escrevendo, né? Isso com certeza. Então, bem, vamos entrar na história, vamos começar a conversar um pouquinho sobre Monster. A história se inicia lá em 1986, na Alemanha Oriental, então a gente tem aquela Alemanha dividida, né? E aí já começa um ponto interessante, né? Que aqui é uma obra de um mangá, um autor japonês, uma obra que se passa na Europa, né? Se passa na Europa e num período histórico, sabe? Não é uma coisa, não é um outro mundo, uma outra realidade, sabe? É como se fosse na nossa realidade mesmo. Não é aquele ponto que, tipo, por exemplo, Fullmetal, que você acha que é Europa ali, mas são países fictícios, né? O próprio Spy Family, que a gente fez episódio recentemente, que a gente sabe que são países ali de Europa, mas ali são países fictícios. Então você emula um mundo que não é o Japão, o tradicional, o país de origem dos mangakas, mas que você entende ali que não é no Japão. Aqui é muito claro, o mangá se passa na Alemanha Oriental, onde o professor e o promissor neurocirurgião, o Kenzo Tema, o nosso protagonista, enfrenta um dilema super importante, que é salvar a vida de uma criança ou obedecer ordens superiores. Essa ideia, esse gancho de você entender a sua escolha, né, a sua mensagem, ou o quanto a sua identidade, assim, você saber se você vai seguir uma questão ética ou você vai seguir um caminho profissional ou um caminho pessoal que pode ser mais benéfico pra você, é um plot e é um mote que fez com que o Urasawa criasse a história, né? Que a primeira ideia que ele teve foi essa ideia de que se um garoto aleatório fosse salvo por um médico que é genial, e depois que o médico o salvasse, ele se tornasse um serial killer, um homicida, uma pessoa que comete uma série de crimes. Essa é a primeira ideia, aquele embrião de ideia que o Urasawa teve para criar o seu mangá. Então a gente tem essa ideia inicial do primeiro volume, que é toda esse pequeno contexto e essa grande introdução, essa pequena introdução, porque basicamente é só o primeiro volume, deve ser os primeiros episódios do anime, para depois sim começar a contar a história, né? Sim, o interessante é que o embrião dessa ideia, depois ela se transforma em algo muito maior, né? Na verdade, ele já não é mais aquela questão de apenas um serial killer, né? Já é
um mal maior, uma coisa já mais um símbolo realmente de maldade, não só um cara, um assassino, sabe? Isso é uma coisa que depois, no decorrer da história, que vai sendo mais detalhada. Mas o que eu acho muito interessante do plot inicial, dessa questão da escolha ética do tema, do Dr. Tema, é que pauta muito do personagem, das características que o personagem vai levar durante todo o mangá. Uhum. Ele é uma pessoa que tem os seus princípios e segue os princípios morais dele, que é muito daquilo da profissão dele, que ele é um médico e ele quer salvar as vidas, sabe? Cara, esse início de história, né? Esse prólogo aqui da história que vai ser contada mesmo, essa base, e você lendo o mangá, né, como o primeiro volume fechado ali, é um primeiro volume, assim, arrebatador, né? Tipo, ele é muito bem construído pra você determinar quem é o protagonista, né? O tema. Você entende a identidade dele, a questão ética, os valores que ele carrega, mesmo porque ele tá ali, ele é um super médico, ele é um cara brilhante. Ele é o cara mais promissor do hospital, e é muito interessante porque no plot, nessa ideia inicial, ele tem que salvar uma criança ou salvar o prefeito da cidade. O diretor do hospital, que a gente acaba vendo que ele é, na verdade, o sogro também dele, né? Que ele tem um relacionamento com a filha do diretor do hospital. E ele determina que ele salve o prefeito, né? Mas ele fala, não, eu vou salvar a criança porque ela chegou primeiro. Isso vai muito porque em uma situação anterior, ele tinha salvo um músico famoso, ao invés de salvar um operário. E por demanda do hospital também, e o operário tinha chegado antes e ele não fez a operação, então ele ficou com isso na cabeça, esse sentimento de, pô, eu devia ter salvado aquela pessoa, né? Então ele pauta muito do personagem, do arrependimento que ele teve e dessa escolha que ele faz e o que isso vai ocasionar depois, cara. E as consequências, né? Porque a escolha que ele tem, primeiro ele faz uma escolha, não faz uma escolha, né? Ele é forçado a ter uma ação que vai contra a moral dele, né? Que é você priorizar alguém importante que chegou depois, baseado numa ordem de alguém que ele vê ali como um cara que ajuda ele, que deu oportunidade pra ele naquele hospital, que pode fazer ele crescer. E depois, quando ele tem a escolha ética mesmo, e que é a escolha definidora não só do personagem, do tema, como também do plot, do que vai mover a história posteriormente, que é salvar o Johan, que é essa criança que chega com um tiro na cabeça, vai definir, vai guiar o Dr. Tema pelo caminho inteiro da série, né? Porque o Dr. Tema escolhendo o Johan faz com que as consequências sejam uma cadeia de reações partidas do diretor de que, pô, você vai ser afastado, você não vai ter mais a mesma evidência que você estava tendo. Começa a queda profissional dele, né? Vai ter uma super queda profissional e pessoal, porque a Eva Heinemann, que é a noiva e filha desse diretor, que é também uma das personagens mais importantes da história, também vai terminar com ele. Então o relacionamento também termina, porque uma coisa é consequência da outra, né? E esse primeiro volume, essa primeira parte, essa pequena introdução, ela é muito importante porque o Urasawa é muito foda nisso. Ele joga os personagens principais da trama. Então, Dr. Tema, protagonista. O Johan, que ele vai ser salvo. A gente falou da Eva, que é uma personagem super importante também pro resto da trama. E, posteriormente, o Inspetor Lund coloca ele aqui, onde eles vão estar no início, e depois a gente vai acompanhar toda a trajetória deles durante todos os acontecimentos da história, né? Sim, e muito pelo fato no decorrer da história do diretor e dos demais chefes do hospital aparecerem mortos, né, cara? E isso aí começa a parte já mais da investigação, né? Que quando os diretores aparecem mortos, é que inicia essa questão de, quem se beneficiaria com isso, né? Que é o que pauta muito também a questão do Tema ser acusado de ser um assassino também, né? Com certeza, porque no próprio começo da história a gente tem um time skip, né? Tem uma passagem de anos, né? Do que o Tema salva o Johan, ele tem essa decadência profissional e pessoal. Posteriormente os diretores são assassinados, então você fica com aquele mistério, né? Falando, mas quem que matou esses caras, né? Porque aconteceu? E o Tema começa a ascender profissionalmente, né? Por isso que o Inspetor Lund, que é da BKA, né? BKA, né? Que eles chamam na história da polícia, né? É quase um FBI, né? Vamos dizer assim, o investigador mesmo, né? Raiz.
É uma polícia federal, né? Isso, uma polícia federal. Ele vai perseguir o tema e o Lund vai ser os nossos olhos investigativos na trama, né? Ele é o cara da investigação. Ele é o cara que vai ficar ali não só atrás do tema, mas também que vai dar um panorama investigativo para vários momentos da história. E é um personagem muito interessante porque ele tem uma característica que ele fica digitando o que as pessoas falam com os dedos assim, pra registrar na cabeça dele, cara. Isso é muito bizarro. São aquelas coisinhas, né, de construir um personagem, então dar algumas marcas ali que assim, é aquela coisa que, tipo, sabe quando você tá vendo o filme, você tem um personagem... Um exemplo que eu lembrei, quando a gente falou do Denis Villeneuve, tem aquele filme do Prisioneiros, Prisoners, Os Suspeitos, esqueci o nome do filme em português, Os Suspeitos, né, que tem o personagem de Jack Gyllenhaal que fica piscando, né, o detetive, fica piscando toda hora. Só que ali a gente tá no audiovisual, tá vendo o cara piscar, né, e o Urasawa coloca também uma característica física no detetive aqui, no Lund, que é esse de ficar mexendo os dedos, né? Digitando mentalmente as informações que ele recolhe. Então é tipo uma questão que é elevada durante todo o mangá e é uma coisa característica do personagem que ele coloca ali desde o começo, né? E como eu falei que tem uma passagem de tempo nesse mesmo primeiro volume, é uma passagem de tempo pra mostrar o quanto o Dr. Tema foi beneficiado indiretamente das ações de um assassino, né? De quem matou esses diretores. Sim, e aí que entra em questão o novo mistério que é o aparecimento de casais idosos que estão sendo mortos, né? Lembrando que o Johan, o personagem que vem com um tiro na cabeça, ele é um garoto adotado por uma família de políticos, né, por pais políticos, né, que vieram da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental, né, e ele tem uma irmã, a Ana, que tá com ele ali e começa a aparecer também aí naquela introdução da história, principalmente por estar muito fragilizada psicologicamente com tudo o que aconteceu, né, então tem esse grande mistério também, que começa com a morte deles, né, e depois o atentado que o Johan recebe, salvo, e com o passar dos anos a gente continua essa investigação. E também, obviamente, vai ter uma coisa muito importante, que é o primeiro encontro entre os personagens, né? Sim, eu acho que esse é um dos pontos que já mostra muita questão da vilanice e da maldade que é o Johan. Porque ele é aquela... O mangá ele tem muito essa questão, sem citar nenhum tipo de referência cristã ou religiosa, mas ele trata muito essa questão do Johan como se fosse realmente o Lúcifer, né? O mal encarnado, né? Um mal encarnado, ou muito mostrando pela beleza, ele é um cara de porte, de sedutor, sabe? Então é muito... essa característica também é muito trazida, mas sem mencionar de forma nenhuma durante a história, sabe? Uhum. Exatamente, isso é uma coisa legal, né? Porque o mangá começa trabalhando com a ideia do mal, daquele mal infantil, né? Daquela origem maligna da criança demoníaca que... Lembra muito o Michael Myers no Halloween, que é apenas um mal, tá ligado? Ele não tá possuído por nada, ele não é nenhum tipo de entidade, não. Ele é aquele mal que existe só. E apesar da primeira página do mangá ser eu acredito que o anime tenha também uma passagem do Apocalipse, né? E durante o mangá ter outras referências, essa coisa sobrenatural ou de o Johan ser maligno por alguma influência sobrenatural, isso nunca é explorado e nunca é confirmado e não é o cerne da história depois que a gente começa a acompanhar, né? Só que assim, é uma construção, como a gente vai fazer, de um vilão, de uma entidade maligna mais crível, e por isso que ela é mais assustadora, das melhores que com certeza você vai encontrar aí. Com o Urasawa, ele descreve o Johan, ele falou que quando ele foi desenhar o Johan e pensou no Johan, ele falou assim, eu tenho que desenhar a pessoa mais bonita que eu conseguir. Ele fez o Johan. E de fato, ele faz um personagem assim, fisicamente bonito, com características que são totalmente contrárias, não numa lógica, mas num pensamento inicial das ações que ele tem. Exatamente. E é o primeiro confronto com o tema que expõe isso, né? Porque acho que já no primeiro volume, na sequência da história, o tema ele cuida de um arrombador de casas, né? Que acaba sendo necessário que o tema haja lá como o médico dele, e esse cara no final ele é um cara que tá prestando serviço pro Johan, né? E o Johan é responsável por apagar isso, sabe?
pagar esse cara. E é o primeiro confronto entre o Tema e o Johan, e que o Tema nota que, cara, esse é o cara, é o moleque que eu salvei naquela oportunidade. O que esse cara tá fazendo, sabe? Ele faz o primeiro link, né, de entender que o Johan, desde a infância, depois que ele foi salvo pelo Tema, ele matou aqueles diretores, participou de alguma forma de crimes ali, né? Das mortes dos casais, né? Que estão acontecendo. Mata o Junkers, esse arrombador de casas, na frente do Tema. E a partir daí, a gente tem de fato o início da história que a gente vai acompanhar, que é a saga e é o Dr. Tema abdicando, de certa forma, da sua carreira para impedir o Johan. Sim. Que aí ele toma como objetivo, como ele foi o cara que salvou o Johan, ele é o cara que tem que terminar com o Johan também, sabe? E uma coisa engraçada, e até uma forma que o Urasawa mesmo escolheu, e poxa, eu acho bem interessante, você criar essa mística do Johan nesse começo de história, e posteriormente deixar o personagem bem fora do todo, só que todos os movimentos e todos os acontecimentos do mangá, eles são baseados no que o Johan tá fazendo. Exatamente, por baixo dos panos. Ele é o cara que tá controlando as marionetes, né, cara? E o Tema sempre é o cara que tá indo atrás. Só que o Johan, como persona jovem, como ele aparece aqui nesse final do primeiro volume, no começo da história, ele não vai aparecer mais, ele vai demorar pra aparecer agora, né? Ele vai ficar um tempo fora da história pra você começar a fazer aquela construção que o Urasawa faz todos os mangás dele, de apresentar os personagens principais, né? E fazer a introdução de vários e vários personagens durante os acontecimentos, né? E aí é que entra como ele é mestre nisso, sabe? Em adicionar personagens, em mostrar novas pessoas, assim, mesmo sejam elas pessoas que vão manter durante toda a história, como, por exemplo, nessa sequência da história, já acrescenta a Nina, que é a irmã gêmea do Johan. A Nina Fortner, a Nina é a irmã gêmea do Johan, é a Ana, né, que eu comentei, acho que no começo, não sei se ele chamou ela de Ana, né, porque posteriormente vai ter esse ponto, né, dos nomes também, né, que vão mudando de acordo com a fase da história que tá. E é uma personagem que vai ser recorrente, né, mas, por exemplo, no segundo volume também já apresenta o Mauler, que é um jornalista tal, e que é um personagem que, tipo, ele aparece só nesse volume. E você marca pra caramba ele marca a história do Tema. O Tema fica pensando nele durante muito tempo, cara. Esse ponto de os acontecimentos e as pessoas que passam pela história, apesar de eu acho que o Urasawa, às vezes, ele exagera um pouco nisso, mas você não pode criticar na forma que ele faz, porque todo mundo que aparece de alguma forma e entrega alguma coisa pros personagens principais, eles são lembrados durante a trama toda. Então, sempre vão acrescentar alguma característica e eles sempre vão ser lembrados. E isso é uma coisa muito interessante. E, porra, também de domínio total da narrativa, né? Do todo da história que ele quer contar. Quando continua a história, continua com... Agora a gente tem um aparecimento e a gente vai ter uma história que os personagens principais, ou então os que vão estar na frente da trama, são a Nina, né? Que é a irmã gêmea do Johan, e o Tema, fazendo uma espécie de cada um num canto, depois se unindo. Eu confesso que, assim, esse primeiro run da história, essa primeira parte ali, é a parte que eu mais gosto do todo do mangá. Não acho. Eu acho legal, porque acontece muita coisa muito rápido, sabe? Aparece a Nina, o Johan vai atrás de assassinar os pais adotivos da Nina. Depois eles vão atrás pra tentar achar o Johan, aí aparece aquela mensagem lá do Johan, sabe? Eu não sei se você tá contando toda a situação até o bairro turco, ou só essa primeira corrida assim que tem. Não, eu tô contando, na verdade, até a fuga do Tema, digamos, né? Até a metade do mangá. Acho que eu me acelerei então aí já tem outros arcos, cara. Sim. Tem muitos outros arcos. Porque, tipo, eu acho que o primeiro arco ele se encerra muito na parte do bairro turco lá. Não, é verdade. Que é quando eles acham a mensagem lá do Johan, né, cara? Porque exatamente nesse primeiro ponto, nessa primeira parte, a gente tem algumas coisinhas sendo construídas do passado do monstro, né, do passado do Johan, as pistas que ele vai deixando, ou então que eles vão encontrando e eles vão indo atrás.
Porque a primeira parte ela já constrói a questão da Nina buscar vingança, já constrói a questão do tema indo pesquisar sobre o orfanato onde o Johann veio, a origem do Johann, né? Uhum. O Kinderheim lá, 511. E nisso tem todas as questões que envolvem o personagem, né? Que caramba, tem aquele orfanato, nesse orfanato que ele ficou, aconteceu uma coisa totalmente bizarra, que as crianças se rebelaram, começaram a se matar, e que isso com certeza teve influência do Johann. Então vai sendo inseridas novas informações com relação ao passado do personagem e também com relação ao que eles estão buscando, que no caso é tentar achar o Johann. E isso em duas frentes, né? Tanto a Nina como o tema, e eles acabam sempre se encontrando, né? Sim, sempre se encontram, isso é verdade. E também é uma coisa interessante mostrar como o tema se adaptou a uma vida de fugitivo, né? Ele como um fugitivo, mas ele ao mesmo tempo ele não deixa pra trás as suas características de ser um médico, de ser um cara que vai atrás de salvar as pessoas. Tanto que tem diversos momentos, por exemplo, quando ele salva o Dieter, que é um menino que estava sendo mantido como sendo abusado pelo ex-diretor do orfanato. Então ele salva esse menino. Eles vão para uma cidade onde encontra um doutor lá e eles ajudam a curar uma senhora lá. Então, são muitos pontos que mostram que o tema, ele é um cara fugitivo, mas ele não deixa pra trás a primeira ideia dele, que é tentar salvar as pessoas. E mesmo que isso atrase o plano dele, que é ir atrás do Johann. São vários, todos esses pontinhos, isso que você falou de marcar os personagens e por exemplo, o jornalista, o Mauler que aparece, e só nesse começo de história ele também já morre, mas esses outros personagens, por exemplo, o tema, ele encontra o cara que treinou ele em atirar, o treinador de tiro dele, uma frase que ele fala vai reverberar e vai tocar o tema e vai fazer com que ele pense até o final da história. Sim. E isso é muito foda, cara, porque você conseguir colocar ali uma ideia que vai ser importante pra construção do personagem até o final. Exatamente, e mostra, por exemplo, esse período é interessante, porque é um capítulo só, que mostra os caras interrogando o cara que treinou o tema, né? Uhum. E é realmente só ele falando a experiência que ele teve. E já constrói muita coisa, mostra muito depois do que o tema virou, as habilidades que ele adquiriu pra buscar essa vingança buscar essa justiça dele junto ao Johann, mas mostra muito também a própria essência do tema. E o quanto esse cara percebeu que tá bom, esse doutor, ele tem um objetivo, mas ele não vai usar essa habilidade pro mal, sabe? Ele vai usar pra cumprir o que ele quer fazer, cara. Porque assim, uma coisa que é muito foda, e a gente acaba comentando e vai comentar sobre isso depois, é como o tema leva a ética e o princípio moral dele, o mangá inteiro, só que ele vai trabalhando dentro dele. Abriram uma exceção pro Johann. Fala assim, eu sou uma pessoa que eu acho que é errado matar o outro, eu sou contra a violência, mas pro Johann eu tenho que abrir uma exceção porque ele é um mal. E eu tenho a responsabilidade de tudo que tá acontecendo. Então durante todo o mangá ele vai sendo trabalhado esse ponto nele, lógico, até tem um grande confronto na metade, depois tem um confronto final. Então toda essa ideia que vai sendo trabalhada nele é muito bem feita, e obviamente o Johann, ele não é só um espectador, ele é o cara que também, de alguma forma, fica tentando ver até onde vai essa questão, né? Sim, eu acho interessante também que, por exemplo, nessas partes aí, que isso engloba já até o 4º volume, mais ou menos, do mangá, que a gente falou do bairro turco, que envolve também essa questão do Johann, ele ser um manipulador gigantesco, porque ele se envolve, por exemplo, nesse caso, ele se envolve com supremacistas brancos. Sim, um pessoal de extrema direita. Você percebe que o Johann, ele tá tipo controlando esses caras não porque ele tende ele é junto do que eles acreditam, sabe? Não, ele só quer controlar porque ele sabe que eles são muito mais fáceis de ser manipulados, sabe? E isso é muito interessante, ele utilizando esses caras como uma fonte de poder pra ele naquele lugar, sabe? E também para fazer coisas que ruins
ruins pra impedir que alcancem ele. Isso é muito foda, sabe? Essa construção do Johan, dele ser um cara que manipula muito, começa aí essa ótima construção, sabe? E a questão é que o líder dessa parte dos supremacistas brancos, desses nazistas, né? Desse pessoal que opera no submundo, mas que quer se ascender e promove um grande atentado e quer promover um grande atentado, que é justamente nesse bairro turco, que é um bairro de imigrantes, então também tem essa discussão e essa coisa que é bem colocada, é o Baby, né? O personagem Baby, que é um anãozinho, né? Ele não é Baby à toa, ele é um personagem bem pequenininho, mas que é também maligno, mas nessa coisa que a gente vivenciou e vivencia no mundo até hoje, que é essa extrema-direita, essa coisa que é extremamente perigosa e que acha que tem realmente uma supremacia sobre outras pessoas. E o Baby e esse pessoal, eles enxergam no Johan um potencial líder. Eles veem ele como o exemplar, modelo que eles acham que é o perfeito, né? Porque isso já é um ponto que isso depois, né, no mangá é tratado muito essa questão da eugenia, que é um negócio também muito forte no mangá, sabe? Mas isso já é mais pra depois, mas já é um início desse papo, sabe, no mangá. E também é uma coisa interessante a gente perceber depois que nesse primeiro momento a gente vê o Johan pode ascender, é um poder, mas depois a gente vê que o Johan, ele despreza igualmente todo mundo. Se o cara é de extrema direita, se o cara não é, então pra ele tanto faz quem é a pessoa, se as peças que eu mexer me levem ao meu objetivo, né? Que não é muito claro aqui, mas a gente entende que é um objetivo de destruição, né? Simplesmente de causar o mal. E eu acho essa parte eu acho muito legal, porque é uma parte muito ativa, né? Com muita ação, com muita coisa acontecendo, com esses personagens entrando, até a parte do atentado mesmo no bairro, eu acho ela muito legal. Sim, é muito bom, porque aí também mostra a parte heróica também do Dr. Tema, que ele ajuda a impedir que o bairro seja queimado, sabe? Tem muito da questão da Nina, que ela é sequestrada também e consegue fugir. Aí já começa mais uma interação realmente entre os personagens em busca desse objetivo, né? E que termina com eles vendo aquela mensagem lá do Johan, né? Olhe pra mim, olhe como o monstro cresceu dentro de mim, que é meio que... Eu acho que ele dá um fechamento pra essa primeira parte, porque a partir daí começa a introdução de novos personagens importantes também e de uma outra etapa da história, sabe? Bem, só para... Eu acho que é uma parte legal também, a Eva, ela tá numa espiral de culpa, assim, e de ressentimento e de ódio pelo tema, porque o tema, basicamente, ele destruiu a vida dela, né? Ela entende que o Tema é o responsável por tudo que deu errado na vida dela. Então depois que ela termina o relacionamento com o Tema, que o pai dela morre e que ela cai em desgraça, entre aspas, vamos dizer assim, porque tudo muito também é por culpa do egoísmo e de como ela levava a vida, ela tem vários casamentos e ela vive de pensão dos maridos e ela não consegue se relacionar com outras pessoas. E ela tá numa jornada de tentar culpar e destruir o Tema. Tanto que nessa parte também que ela se encontra com o Lunge, né, com o inspetor, e eles têm esse objetivo em comum, vamos dizer assim, de pegar e destruir o Tema. Sim, aí começa a questão da obsessão do Lund e dela também, né? Com certeza. Que a vida dela foi prejudicada por causa do Tema, sabe? Mas a gente sabe que não, sabe? Que ela já não é uma pessoa tão legal, tão gente boa, tá ligado? Já não é uma índole tão boa. Sim. E ela percebe, depois da morte do pai e tal, ela culpa o Tema por isso, que ela perdeu o status dela por causa disso. E um personagem, acho que importante também que aparece é o General Wolf, né? Pela primeira vez. Sim, que aí já é um link também pro passado, né? Exatamente, porque assim, depois de uma primeira parte, assim, aqui a gente tem pistas, né? E vão tendo mais algumas pistas pra depois, quando você vai pra resolução da história, né? Mais pra frente, nos últimos volumes, você tem uma entrada de cabeça ali nos acontecimentos passados, né? Então você tem até que às vezes parar e tentar enxergar a cronologia, porque o Urasawa vai jogando realmente bem devagar, em doses homeopáticas, os acontecimentos do passado, e você tentar trabalhar com o plano completo quando você chega no final, né? E ele não tem pressa de contar a história dele, e isso é uma coisa que pra muitos pode ser desagradável, mas pra muitos pode funcionar se a história estiver caminhando, né? E eu acho que ele faz isso com maestria. Ele nunca explica tudo de uma vez. Ele vai colocando um pouquinho, assim,
aparece um personagem, ele fala uma frase, e é geralmente num momento de tensão, sabe? O cara, ele ajuda o tema a fugir de uma situação e não tem tempo pra ficar explicando, sabe? Exatamente. E, porra, normalmente ele faz isso com belíssimos cliffhangers e jogadas misteriosas e de ideias que te fazem ficar preso na história, né? Querer continuar sabendo o que tá acontecendo. Tanto que uma parte interessante que vai vir depois é que o próprio tema, ele precisa de ajuda de outras pessoas. Apesar dele ter essa jornada sozinha, né? Buscar resolver tudo sozinho, ele precisa que outras pessoas, de alguma maneira, tragam algumas informações que sejam relevantes. E uma pessoa que ele procura pra tentar entender a mensagem do Johan, que você comentou, do olhe pra mim, veja como ficou grande o monstro dentro de mim. Porque na verdade não é essa mensagem, né, que eu falei, mas não é essa, né, que ele fala. Que ele fala, o monstro dentro de mim vai explodir. Essa daí ele manda depois, né. E ele procura o Dr. Ruth Gillen. O que é muito legal, cara. Um antigo colega do tema de faculdade. Aí vai ter uma coisa muito interessante também, que é quando o Gillen aparece, ele vai estar entrevistando serial killers, né? Pessoas Isso é foda. presas e que são seriais, confessos, que cometeram crimes. Aí vai ter toda aquela análise psicológica pra depois sempre ter o link com a história do todo. Que aí mano, é muito bom, porque essa ligação, porque todos eles acabam tendo de alguma forma alguma relação com o Johan. Aí você fica pensando, caramba, o Johan, ele manipulou esses caras pra eles serem desse jeito, ou ele sabia que esses caras eram desse jeito e acabou meio que fazendo com que aflorasse isso neles, sabe? Eles fossem as perfeitas peças pra ele mover. É muito bizarro você pensar o quão de manipulador é o Johan. Aí já começa também a acrescentar muito mais disso, cara. Exatamente, porque todos esses pontos, eles vão fazer com que o Johan seja quase uma entidade, né? Ele é uma coisa, assim, muito fora da curva. Ele é uma coisa que é muito difícil de encontrar, de pegar, que o tema vai sempre estar um passo atrás, porque ele tem um pano de fundo, ele construiu todo uma proteção com a inteligência dele, com toda a manipulação dele, que quase que cria essa coisa que brinca com a coisa do sobrenatural, né? Que você não consegue entender como uma pessoa consegue fazer tudo aquilo que ele faz, né? Ou então ser tão mal ou manipulador como ele é. E eu acho toda essa parte muito legal do Dr. Gillen com o tema, que tem toda a questão do Gillen ter um tipo de inveja do tema, porque o tema era o melhor aluno da faculdade, tem aquelas coisas que o Urasawa faz muito bem, velho, que é esses pequenos acontecimentos de passado ou de relação de personagens que faz com que você entenda o sentimento que ele nutre pelo outro, e tem toda a questão da cola no caso dos dois. É uma coisa muito inteligente, muito simples se você pensar, mas ele tem que pensar isso para vários e vários personagens, porque por menor que seja o personagem, o tempo que ele aparece, ele consegue construir num capítulo uma mensagem que você consegue entender como o personagem é e o que aconteceu com ele e onde ele está agora. Cara, isso é muito bom, essa relação dos dois, que o Gillen ele fica com isso na cabeça, né? Porque ele tinha inveja do tema e muito pelo tema ter flagrado ele colando, né? Numa prova, né? E ele ficou isso na cabeça, esse senhor perfeito, não sei o que. Só que, tipo, mano, tudo seria resolvido se eles conversassem 1 minuto, que o tema fala, cara, eu também tava colando na prova. É muito essa questão, tipo, o cara guardou uma mágoa muito grande sem necessidade, quase que faz cagada, sabe? Mas ele acaba também notando que o tema não é uma má pessoa. Todos os personagens, eles têm essa característica de notarem depois que o tema ele não é uma má pessoa. Ele é realmente aquele personagem que é construído pra ser um cara bom na sua essência, cara. E todos os personagens acabam notando isso. Mesmo porque nesse primeiro momento de história a gente também tem que comprovar que o Johan existe, né? Porque pra muitos personagens, por exemplo, pro Lunge, que é o inspetor que tá atrás do tema, o Johan não existe. O Johan é só uma projeção do tema, que o tema que é o principal responsável pelos assassinatos, pelas coisas que estão ocorrendo. É um dos pequenos problemas que eu tenho com a história em si, é que pra mim o Lunge ele demora muito pra sacar que não tá ligado? Nessa relida, eu não lembrava da primeira vez que eu li. Nessa que eu reli pra gente gravar, eu também fiquei com essa
essa impressão, eu falei, nossa, mas o Lunge demora tanto pra sacar isso, tipo, ele vai muito, aí eu acho que vai muito daquela teimosia, mas também é uma teimosia meio burra quando você chega num certo ponto, né? Eu acho que fica uma obsessão que não é muito, não casa muito com o que o personagem é, sabe, anteriormente apresentado. Então, eu acho que ele fica muito obcecado nessa questão, nessa teoria dele, pra ele não tá errado, sabe? Essa é a minha teoria, eu tô sempre certo e é isso, sabe? Mas eu acho que não demora muito pra ele sacar. Sim, ou então pra ele aceitar, né? Porque talvez sacar ele tenha sacado antes, só que aí ele não aceita muito bem isso. Eu também acho que eu fiquei com essa impressão nessa vez que eu li agora. Mas até esse ponto tudo bem, ainda tem aquela entendimento. Mas o Gillen, esse médico, né? Ele é um dos caras que percebe que o Johan existe e que ele é perigoso. Por isso que também tem muita decisão deles ajudar o tema a escapar, né? Que ajuda o tema a escapar depois de um plano ali que a polícia tem pra prender ele. Um personagem também que vai aparecer mais ou menos por essa parte da história, que é importante, é o Roberto, né? Sim, que é o capanga. É o capanga-mor do Johan. Que cara, o Roberto tem uma cara de filha da puta, né? Tem aquela cara de... bizarro, como você olha pra ele e você fala, esse cara é um safado, é um bandido, tá ligado? Porque o Urasawa, ele tem esse... Eu acho muito foda, assim, além dele ser que a gente falou todo na parte de narrativa, né? Ele é um contador de histórias magnífico. Mas ele também é um artista magnífico. Eu acho, assim, o desenho dele lindíssimo. E ele tem essa questão de conseguir definir emoção e diferenciar os personagens de uma maneira muito interessante. O ponto dele é que ele desenha os personagens, eles não são parecidos uns com os outros. Eles têm características próprias, cara. Você nota quem é o personagem, tipo, batendo o olho é o personagem totalmente diferente do outro, sabe? Não é... Ele não tem aquele estilo que todos parecem, sabe? Com o mesmo cabelinho e tal. Não, todos têm um nariz de um tal tamanho, uma boca de um tamanho, uma orelha, um cabelo, sabe? É tudo bem distinto. Bem distinto como as pessoas são normalmente, sabe? Isso é verdade. E o próprio Urasawa fala que ele sabe que as pessoas são bem diferentes, né? As pessoas são diferentes, né? Na vida real, e ele tenta ao máximo tipo, pensar, pô, eu tô desenhando o quê? Europeus, eu tô desenhando asiáticos, eu tô desenhando pessoas de etnias e de culturas e de lugares totalmente diferentes. Então ele tem que trazer o máximo de características que ele lembrar e que ele conhece pra pessoa. Então ele tenta diferenciar mesmo as pessoas. Bem, dá pra ver quando o tema tá na tela, o tema é um asiático, ele é bem diferente de um personagem que é alemão, né, na história. Então você tem essas diferenças que são gritantes, né, e que você consegue separar muito bem. Fora que ele tem toda aquela questão das emoções, né, de mostrar os personagens de diferentes reações no mangá. Então ele desenha o personagem de maneiras diferentes ao longo do mangá, de várias e várias formas. Então é uma coisa assim que eu acho que ele é muito mestre também em fazer. Um personagem importante também nesse contratempo, e eu acho essa parte legal também, Everton, que é como a gente tava falando de como as coisas são abandonadas, e nesse meio tempo a Nina também tá numa jornada própria, e é ela que na verdade encontra o Roberto, né, tem esse encontro com o Roberto, porque ela tá num imbróglio com um dos ex-policiais que mataram os pais dela lá no começo da história, né? Sim, é muito também essa questão de pontas soltas, né, que o Johan, ele manipula os caras pra cometerem os crimes, mas também depois ele tem que dar um jeito de se livrar desses caras, né? Não, com certeza, porque é aquela questão dos peões, né? Das só as peças que são descartáveis. Eu acho que aqui também é onde a gente tem o primeiro encontro entre o tema e o Lunge, né? Que é um encontro direto que eles têm, né? Porque até agora é uma parte especulativa, então é o tema, é o Johan, o tema indo atrás do Johan e o Lunge indo atrás do tema. Então é um Sim. atrás do outro, né? É sempre alguém atrás do rabo de alguém, né? Esse primeiro encontro do tema e do Lunge, ele é um negócio importante também pra comprovar aquilo que a gente tá comentando já da característica do tema, né? Porque apesar do cara ser um rival direto e estar em busca dele pra prendê-lo por uma coisa que o tema sabe que é inocente, ele vai lá e ajuda o Lunge a sobreviver a um ataque que ele tem ali, né? E isso é mais uma parte que reforça, né, a moral do tema.
Eu acho que é uma introdução de personagens que tem, e também essa introdução desses personagens vão fazer com que eu acho que essa primeira parte do mangá, porque o mangá é bem dividido, assim, dá pra ver bem em duas partes, né, dois momentos. Tirando o prólogo que a gente começou no início, aí tem um grande momento, tem um acontecimento grande e tem a parte final. Então a introdução de 3 personagens, que é o Carl Newman, a Lotte Frank e principalmente o Hans-Georg Schuwald, que é um grande empresário, um cara super rico. E o Carl é o filho dele, é o filho desconhecido dele. Todo esse arco de aproximação do Johann com o Schuwald e também do Carl é um grande ponto para essa resolução da primeira parte da história, né? Ressaltando que o Schuwald, ele é um cara... A gente não fala alemão, então vai sair... Desculpe a pronúncia alemã, porque deve estar errada em tantos níveis que a gente não vai poder corrigir. Ele é um mega bilionário, milionário e tal... E faz muito parte da manipulação também do Johann, mas dessa vez na questão do dinheiro, né? Do poder financeiro, de influência e tal. E nessa parte também tem 2 personagens que são muito importantes, são muito legais, que é o doutor lá, o Hashwein, que eu não sei também se tá certa a pronúncia, que é o psicólogo, que é o que foi professor do Gillen, que é o outro psicólogo, que é o amigo que estudou com o tema, né? E também do Richard Brown, que eu acho que é a parte mais triste do Monster. Nossa, essa parte é muito triste mesmo. É a parte mais triste do Monster, porque é um cara que era um detetive alcoólatra que é expulso da polícia por causa desse problema, e ele faz consulta com o Dr. Hashwein, né, que é um psicólogo, e para combater realmente o alcoolismo. E ele é um detetive particular e está investigando essa questão do filho do Hans Schuwald lá, que é o que está sendo manipulado pelo Johann. E o Johann percebe que esse cara está chegando perto de alguma coisa e acaba realmente matando o Richard Brown, fazendo com que o Richard Brown se mate, né, praticamente. Não deixa claro se ele matou ou se o cara realmente cometeu suicídio. Então fica muito essa questão, mas no momento, o que é muito triste nessa parte é que é um personagem que ele tava num momento de recuperação, sabe? E meio que o Johann, ele é tão mal que ele não tá nem aí pra nada, sabe? Então ele realmente só quer acabar com aquele elemento que está chegando perto dele. E você acaba vendo na história o que tem por trás do próprio personagem que acaba morrendo, e isso que te choca mais, te deixa mais triste, e também pelas ações depois do doutor, do psicólogo, que você sabe que ele sabe o que se passava no cara, sabia que ele não ia cometer suicídio, sabia que ele não ia se matar, que ele não ia voltar a beber, e tipo, ele nota que tem alguma força por trás que fez com que esse cara morresse. E é muito foda essa parte, ela é muito triste, mas ela constrói muito bem essa questão também de como o Johann, ele é um personagem mau completamente, sabe? Toda essa parte ela vai servir porque assim, o Johann volta de vez a aparecer na história, né? O personagem, a pessoa física que tava só na parte de trás, na parte de manipulação, pequenos aparecimentos que ele teve, aqui ele tá de fato aparecendo e participando, seja o primeiro contrato com o doutor, com o investigador, e depois ele vai ter um contato com o Hashwein, e depois também tem a parte das crianças, que ele promove um jogo lá bizarro de manipulação com as crianças, que faz com que as crianças teoricamente até se joguem de prédios, né, acabam morrendo ali por causa disso. Se não me engano, tem criança que morreu, né, por causa disso. E aí, eu acho que essa parte aqui, ela é essencial pra você ver como ele é manipulador. Ele aparece em vários momentos, então ele tá manipulando o Schuwald, tá manipulando essas crianças, e tudo isso é simplesmente porque ele não liga se a pessoa vai morrer, se a pessoa vai sobreviver. A vida continua, o plano dele continua sempre, e ele não tá interessado nas pessoas. Acho que ele nem enxerga aquelas pessoas como pessoas, né, como vida, família ou qualquer coisa que ela tenha. É só a maldade agindo, né? A maldade seguindo. E essa parte, esse arco com o Hans Schuwald lá e do filho dele é o que termina, acho que, com o primeiro confronto direto entre o Tema e o Johann, né? Porque o Tema, ele acaba descobrindo que o Johann vai estar presente no lugar e ele planeja para assassinar o Johann, né? Que é, no caso, numa biblioteca, e ele acaba
comprando um rifle, aprendendo a atirar com o rifle pra poder tentar matar o Yoha naquela situação. E que é uma parte muito boa do mangá, sabe? Toda essa a conclusão. Nossa, esse volume tem um volume, o volume 9, que é um volume de toda conclusão e de todo o acontecimento da biblioteca. Puta, ele é incrível, cara. É um volume assim, que eu falo que ele é o volume que termina esse primeiro arco, primeiro grande arco, né? Essa primeira grande parte da história. Então, acho que todo esse imbróglio, né? O primeiro confronto do tema, né? Quando eu falei que o tema tinha um negócio que ele ficava pensando de... Quando ele aprendeu com o professor dele de tiro lá, que o cara falou assim, você só vai perder o medo não, você só vai entender como é tirar a vida de alguém quando você atirar a primeira vez, né? Quando você matar alguém pela primeira vez. Ele vai ter esse confronto com o Roberto, né? E tem uma parte que é muito importante, eu acho que também é um ponto de virada pra história, que é o ponto de virada do vilão principal, do antagonista, do Yoha, quando ele se encontra, ou então ele encontra aquele livro infantil que descontrola ele emocionalmente. Então é uma parte assim que é muito importante pra virada do que o Yoha ele era mal e tava com todo um plano de influência ali por baixo dos panos. Eu acho que o plano dele acaba até mudando, né? Ou então a maldade e o passado dele é mais aflorado pra ser uma coisa mais vingativa e pessoal no decorrer da série. Não muda tanto o plano, ele ainda quer ser um cara que vai destruir tudo, mas dessa vez ele quer destruir quem tornou ele daquela maneira. Cara, eu acho que, assim, obviamente, na matemática, chegamos na metade da nossa história, né? Todos os acontecimentos, aí depois a gente vai ter essa nova parte de conclusão de passado. Então eu acho que essa parte, metade pra frente do mangá, vai agora começar a explicar muita coisa dos passados. E um personagem que é muito importante que aparece aqui é o Grimmer, né? O Grimmer é um dos meus personagens preferidos do Monster. Que ele aparece como um jornalista que tá buscando ali, fazendo investigação sobre o Kaiderham 511, né, o orfanato, que não só o Yohan passou, mas como ele próprio passou, depois a gente vai descobrir isso. E ele, quando ele é introduzido, ele é aquele jornalista em busca da verdade, depois a gente vai descobrir que ele tem um passado ali também de ex-espião da Alemanha Oriental, que tá buscando informações também da formação e do que fizeram com ele, né, porque ele também passou por todos os traumas e experimentos e coisas bizarras que aconteceram ali naquele período. E é um momento do mangá que eu gosto bastante também, que é a introdução do Grimmer. Tem outros personagens como o detetive lá, o Suki, que aí essa parte, se não me engano, já se passa na República Tcheca, né? Sim, é na República Tcheca, porque no final da parte anterior, o Chuval dá uma informação importante, que é pro tema buscar a tal da Casa dos Três Sapos, né, que é na República Tcheca, que aí ele poderia descobrir mais sobre o passado dos gêmeos. Exatamente, e isso já é um ponto porque ele sabe que o Yoha também está atrás desse passado dele. É meio que toda essa grande parte de metade da obra, eles convergem para que o Yoha e o Tema vão atrás das mesmas informações, dos mesmos objetivos ali, de estarem nos mesmos lugares, buscando as mesmas coisas, obviamente com motivações totalmente diferentes, né? Eu acho que toda essa primeira parte da introdução do Grimmer, você pensar, ela é até bem parecida com o começo do mangá, que, tipo, tem os policiais que vão aparecendo, aí a gente vê o envolvimento da ex-polícia secreta da República Tcheca, que tá infiltrada ainda na polícia, que aparece ali. Você falou do detetive Suki, que é esse cara, que é esse detetive mais novo, né? E que acaba sendo envolvido em toda essa coisa misteriosa, e vão morrendo esses agentes, esses ex-agentes, e o Grimmer tá envolvido, mas ele não é o responsável direto por isso. E toda essa parte é muito interessante, também conversa um pouco com o começo, né, com aquelas misteriosas mortes, mas só que aqui revela muito mais rápido quem que foi o assassino, que é o mesmo que a gente já conhecia, né? Cara, eu acho que a melhor parte dessa parte aí do Grimmer, né, é essa revelação, porque durante a história você vai vendo que tem muita participação teoricamente da Nina, né? Ela aparece, ela tem um tipo de... Ela conversa com o Suki, eles têm um tipo de relação de troca de informação, mas durante a história é meio que dado como se ela também fosse responsável por assassinar alguns caras que têm essa ligação com o orfanato, né? Aí você fica pensando, caramba, mas será que é a Nina mesmo? Ela realmente matou, e quando vem a revelação que é o Yohan disfarçado de Nina, é uma das coisas mais bizarras. É um dos quadros que eu acho mais fantásticos de todo o mangá, que é o Yohan tirando a peruca e olhando assim, e aquela cara de vilão mesmo, de cara, meu plano tá dando certo, sabe? É muito da hora, velho. Essa parte eu vi a do anime e ficou bem legal também. Eu não comentei, mas eu também vi a parte do anime que ele lê o livro pela primeira vez, né? O livro que meio que
aflora memórias do passado dele, e também tem uma parte que é muito legal, que ele tá com o Chuvald, né, que ele tá conversando com o Chuvald, e meio que o Chuvald percebe que, puta, ele é um vilão do caralho, ele é um filho da puta, ele é uma maldade em pessoa, e no anime também essas coisas são bem legais, né, porque assim, tem trilha sonora, tem toda uma parte também que dá uma engrandecida na parada, mas o Urasawa, ele é mestre também em criar esses momentos no mangá, né, então ele faz de uma maneira também que, tipo, te quebra total, você fica preso e impressionado com o que ele coloca ali, né. E a gente tá falando do Grimmar, eu gosto muito dele porque ele é um personagem que ele tem muito essa questão dele ter um mistério em volta dele, né? Ele tem essa questão dele meio que se transformar no incrível... Eu esqueci o nome do... o Steiner. Do incrível Steiner, né? Que é meio que um alter ego dele que é extremamente violento, que resolve as coisas na base da força, sabe? E é uma coisa que o Urasawa não mostra, né? Ele sempre opta por fazer o corte, né? A gente sempre entende que ele meio que se... Mas mostra também muito essa questão dele ser um cara que tá sempre sorridente, mas é muito pela questão dele não saber expressar os seus sentimentos, muito pelos experimentos que ele sofreu no orfanato. Isso é muito foda, sabe? Essa questão de que já monta essa ideia de que, cara, eles sofreram algum tipo de lavagem, algum tipo de experimento muito bizarro, sabe? Que é um novo mistério acrescentado. E como eles vão colocando o mistério não, as emoções do Grimber de acordo com os acontecimentos da história, né? Então as histórias vão acontecendo e o Grimber vai começando a destravar os sentimentos que foram completamente tirados dele durante esses experimentos, durante a infância, durante o treinamento para espião e muitas coisas que aconteceram na vida dele. Porque uma coisa que ele sempre fala lá é que, a minha esposa me largou porque o meu filho morreu e eu não consegui chorar porque o meu filho morreu. Então, essa culpa e esse negócio que ele carrega, ele é muito importante pra ele na história, e os acontecimentos que vão rolando no mangá vão fazendo que isso apareça de uma forma verdadeira. E essa parte é importante porque nessa parte, qual é a relação no caso do Grimmer o Grimmer e o detetive Suki, eles acabam tendo acesso a uma fita e que demonstra muito dos experimentos que o Johan passou, né? E o Johan, ele quer essa fita de qualquer jeito, né? Então é muito essa relação que eles têm. E nisso acaba aparecendo a Nina, acaba aparecendo o tema, porque eles sempre acabam chegando no mesmo lugar. Eles estão indo pros mesmos lugares, né? A Nina tá com o Dieter indo atrás do tema, e eles estão indo pros mesmos lugares. A Nina também vai pra Casa dos Três Sapos. Todo mundo vai pros mesmos lugares e acabam destravando várias informações do passado. E isso é muito interessante. E uma coisa interessante também, que, aí são cada vez mais informações de passado mesmo, é quando o inspetor Lund, como eu falei, que é essa parte detetivesca da história, ele é um dos caras que mais destravam informações acerca do autor dos livros infantis, que a gente descobre posteriormente que é o grande mentor dos experimentos, que é o Franz Bonaparte, que tem vários pseudônimos nesses livros infantis. E esses livros infantis são citados, eles aparecem em páginas coloridas lá no meio do mangá, na parte interior, e ele é um dos caras que mais consegue destravar esses pontos, né? E eu acho legal que ele faz isso quando ele tá de férias. Exatamente, ele tá de férias, entre aspas. Ele falou, eu tô de férias aqui em Praga, ele escolheu Praga pra tirar férias, isto é, apesar de, nesse momento da história, o tema nem ser um grande suspeito, uma grande... Mas isso é muito da construção do próprio personagem que é feito durante a história, porque ele é meio que forçado a tirar férias, né? E ele tá com a família também, ele tá com problemas da família, ele não liga tanto, ele é um cara que é completamente focado no trabalho, e a família não gosta disso e tal, então ele acaba tirando essas férias mas pra continuar o trabalho também, né? Que é essa investigação que ele tem, ele quer também chegar nessa verdade, né? E ele consegue, ele é um dos nossos principais olhos pra essa parte dos livros. E obviamente, a gente pode não ter comentado, mas esses livros aí, eles têm... essa história contada dentro da história é uma coisa que é muito legal quando é bem feita, tipo aqui no Monster, porque as histórias dos livros, elas são completamente relacionadas ao caminho do Johan e ao caminho dos que tá acontecendo na história, e isso eu acho que é muito foda. É muito bem encaixada, sabe? Como essa construção dos personagens da história, como eles se refletem nos personagens que estão sendo apresentados, cara, é muito foda. Uhum. E esses locais que a gente comentou, tipo a Casa dos Três Sapos, que é onde a gente descobre posteriormente que os gêmeos viviam com a mãe, e também um local muito importante, que é a Mansão da Rosa Vermelha, são locais assim que são muito
importantes para você contar o flashback da história e contar principalmente todas as etapas que os irmãos passaram, né? Que os gêmeos passaram, né? É muito flashback, né? Que acontece muito pela Nina, Sim, né? tem muito flashback pela Nina, porque assim, as memórias são destravadas, né? Vem as memórias, né? Porque ela teve, a gente lembra lá no primeiro volume que ela teve o choque, né? Quando o Johan é levado pro tema, ela tá em estado de choque completo, então ela esqueceu muita coisa. Esqueceu muita coisa e do mesmo jeito que o Johan lembrou quando ele lê um livro infantil, ela também vai destravando memórias, chegando nos locais, encontrando retratos, encontrando desenhos, lendo o livro. Ela vai tendo esses flashbacks e destravando essas lembranças quando ela tá ali nos locais que ela já passou na infância. E cada vez mais aqui a gente vai tendo a relação dos irmãos se aproximando, né? Você entendendo eles como uma coisa só, porque é muito do que o Johan pensa, a gente vai entendendo de acordo, constrói a história. E muito daquela questão de que eles faziam parte de alguma coisa maior, né? Eles tinham algum objetivo, o nascimento deles. Exatamente. Só que uma parte interessante nesse pedaço da história é quando o tema se entrega, que também é outra grande virada que tem, né? Quando o tema acaba sendo preso. Porque no caso ele foi encontrar o editor dos livros do Bonaparte, o cara reconheceu ele e ele acaba sendo preso, então ele é preso e aí, aparecem todos os jornais, aí a gente tem todas as pessoas vendo o que aconteceu, o Dr. Tema enfim foi preso, o Lunge mesmo, tipo, ele foi lá e não foi ele que prendeu o Tema, entendeu? Foi a polícia que prendeu, foi a polícia ali do local que reconheceu e que pegou uma denúncia do cara e conseguiu prender ele, então tem essa outra virada que é quando o Tema é preso. Aí aparecem alguns personagens, o advogado, né, que ele tem um histórico que o pai dele foi acusado de ser um espião e não era, sabe? Então ele é um cara que meio que pode entender que o Tema não é realmente aquele cara, aquele assassino que pintam. E vem muito aquela questão das pessoas que o Tema foi ajudando na história. Sim. E que voltam pra testemunhar a favor do Tema, sabe? E é bastante gente. Só que nisso também tem uma parte que o Tema, apesar dele se entregar, ele também, pelo caminho da história, reaparece o Roberto e que acaba ameaçando assassinar a Eva, né? E o Tema ele tem que evitar isso. Então tem toda uma parte também de fuga, do Tema planejando uma fuga. Então eu acho que é uma parte bem agitada também. É bastante agitada. Mas uma coisa que eu não sei se você sente isso, mas toda essa parte eu acho que ela é um pouco mais acelerada do que o resto do mangá. Você sente essa diferença? É um pouco, cara. Parece que as coisas são resolvidas mais rápido mesmo. Exatamente. Eu tenho essa impressão que as coisas são... Porque eu acho que na primeira parte a gente tem tantas coisas introduzidas em pequenas doses pra você entender todo. Só que nessa parte você tem muito mais coisa pra explicar e talvez tivesse menos tempo pra contar a história. Não sei. Aí também é uma coisa que não sabe quanto tempo tinha de publicação e tudo mais. Mas realmente parece que as coisas acontecem mais rápidas. Não que elas não fazem sentido, que elas são invenções. Tudo ainda faz sentido dentro da história. Mas você tem uma impressão de que as coisas são mais rápidas. E elas são realmente mais rápidas. E, por exemplo, o Tema é preso, o Tema não demora muito a fugir da prisão. Quando tem o outro... É uma coisa que o Urasawa faz, né? Coloca o tal do Milt lá, que é um cara que foge das prisões, então ele tem esse histórico de fugir das prisões, então coloca ele na mesma cela que o Tema, e o Tema acaba tendo o auxílio dele pra fugir de alguma forma, né? Participando ali. Só que é engraçado, porque o Tema no começo ele quer ficar preso, né? Ele quer, eu não fiz nada, eu sou inocente. Só que depois que ele percebe que a Eva tá sendo ameaçada, ele fala assim, não, eu tenho que sair daqui. Que é da construção do personagem, né? Ele tem que salvar as pessoas, né? Um personagem que morre nesse meio tempo também... não só morre, mas ele é um arco também, que aqui é uma parte que começa e dá uma fechada num arco, que eu acho que é importante, que é o arco da Eva, né? Sim, eu acho que ele dá bem uma conclusão, porque a Eva, ela não tinha... Ela tem muita aquela questão da vingança com o Tema, né? Mas no final ela acaba mudando um pouco essa questão pra entender que o Johan é o culpado realmente de tudo. Uhum. E ela é uma pessoa que viu o Johan, né? E ter visto o Johan é uma coisa que faz com que pessoas ali do submundo tenham alguma intenção com ela, né? E muito isso na introdução, na figura do Baby, que a gente já conhecia, e de um personagem novo que é o Peter Capek, que é outro cara ali desses grupos
cabeças, né, que tem uma intenção de ter a Eva perto, só que, obviamente, a Eva é uma personagem 100% descartável pra eles, né? É uma pessoa, no caso, né? Sim, mas aí retorna essa questão do tema, querer ajudar ela, salvar ela de alguma forma. E o arco dela, tipo, é legal porque, assim, apesar de tudo que ela fala durante o mangá, de odiar o tema, verdadeiramente ela não odeia o tema, né? Ela odeia ter perdido a vida que ela tinha por ações, muito dela, que ela não consegue enxergar isso, mas o tema, ela de alguma forma sabe que o tema não tem culpa de nada, né? Que o tema é aquela pessoa que ele é. Ela sabe que ele tem aquela ética, aquela moral dele, que ela é a pessoa boa, e ela não consegue verdadeiramente odiá-lo, né? Ela percebe que ele foi o grande amor da vida dela, sabe? Essas coisas acontecem no mangá. E que ela realmente perdeu ele por orgulho, por ser uma pessoa egoísta totalmente, sabe? A personagem que é importante também pra você ter a conclusão das histórias é a Nina, né? Só que a Nina, por exemplo, uma coisa que eu acho que também é uma coisa que dá pra ver que talvez tenha sido colocada pra ser mais rápido a lembrança e a explicação dos flashbacks e do que aconteceu, é quando a Nina tem uma sessão de hipnose lá com o Gillen, né? Então, colocam aquilo pra destravar mais rápido também, em vez de pista a pista, eles colocam essa coisa que dá pra ver que foi... Não sei, eu sinto um pouco que é pra acelerar o processo de, lembra aí o que aconteceu, porque a gente tem que contar. Porque é uma parte que realmente vai misturando muita coisa. Tem a parte da Nina, tem essa confuso. Às vezes você tem que parar um pouco pra você entender, principalmente a linha do tempo da história, assim, principalmente a linha do tempo antes de começar a história lá no hospital que a gente conhece no primeiro volume. Não, é muito porque são diversos personagens que estão fazendo muitas coisas ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo a Nina tá nessa sessão de buscar, ela encontra o filho do Franz Bonaparte, ao mesmo tempo que o tema tá fugindo e tenta salvar a Eva, ao mesmo tempo a Eva ela tá em contato com o Peter Capek e tem que ser salva pelo tema. São diversas coisas muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, realmente fica um pouco confuso. E dá pra perceber isso, tanto que a Nina, depois desses flashbacks, ela conhece aí nesse flashback não, né, a Nina lembra de coisas pela hipnose e tal, e a gente sabe de mais alguns detalhes, e posteriormente ela acaba encontrando o próprio Peter, né? A Nina encontra o Peter Capek, e o Peter Capek, ele é responsável pra contar a origem dos pais deles, né? Dos pais dos gêmeos. É aí que a gente encontra e vê que a história realmente é focada nessa questão da eugenia Aí entra essa parte dos experimentos, né? De uma coisa que é muito discutível e discutida dentro da obra, que é o mal natural, isto é, o homem é mal por natureza, ou o mal ele é criado a partir das ações posteriores. Então, de acordo com a vivência humana em sociedade, o homem se torna mal. Isso é uma coisa que é muito comentada e também você percebe que é um alvo de discussão da obra pela figura do Johann, mas que os experimentos do Franz Bonaparte, da eugenia, de você criar esse ser humano através da genética perfeito, desde o conhecimento entre os pais, né? Então as pessoas foram escolhidas para criar um ser humano que teoricamente seria geneticamente perfeito, e posteriormente tudo que ele vai passar na sua criação são muito importantes pro todo da obra, principalmente na figura do Johann, né? Na verdade, isso mostra muito que não é só o Johann, né? Era uma questão dos gêmeos. O Johann acabou sendo escolhido por um acaso, né? Não, e na verdade nem ele foi escolhido, porque no caminhar da história a gente vai descobrindo outras coisas, né? Sim. Nessa parte, principalmente essa parte, o Peter Capek, que é um dos responsáveis por esses experimentos, por essas coisas, ele conta essas coisas pra Nina, e a Nina se encontra com o Johann, né? Uhum. Que é onde tem essa resolução mesmo, porque durante toda essa história da Nina, enfim, do passado dela, ela tem os flashbacks do que aconteceu na mansão da Rosa Vermelha, que viram um monte de gente morta, e que tem o retorno pra a Casa dos Três Sapos, onde volta um dos gêmeos e fala, pô, voltei, que bom que você voltou, tal. E você fica naquela dúvida, né, tipo, tá bom, o que isso significa? E é tudo esclarecido depois nessa conversa da Nina com o Johann, onde a gente descobre que quem viu todas as coisas e quem teoricamente deveria estar mais abalado e ser o responsável de se tornar um monstro
foi a Nina que viu tudo, né? E ela só contou pro Johan, e o Johan pegou aquilo como se fosse a verdade pra ele, né? Verdade dele. E lembrando, uma coisa interessante também é descobrir que aqui vai contar muito da Ana. Chama ela de Ana, mas ela tem um nome tcheco também, que é Vera, ou Viera, alguma coisa assim, o nome da mãe dos gêmeos, né? Meu tcheco tá meio enferrujado. Assim como o alemão, né? Muita coisa aqui tá difícil. Mas, lembrando que ela vestiu os gêmeos de maneira igual, né? Pra as pessoas acharem que só tinha uma criança naquela casa dos três sapos que ela vivia, porque ela tava fugida daquele grupo do experimento, né? E isso é uma coisa que conversa com o fato do Johan se vestir como ela naquela primeira parte lá com os detetives, da polícia secreta tcheca, que ele mata aqueles agentes. Então, é uma coisa que conversa ali, que tem todo um fundo e uma característica e uma memória ali que é resgatada pelo Urasawa para algumas ações dos seus personagens, né? E a resolução, Everton? Você gosta de todo esse ponto que é construído desse Battle Royale pra você terminar a história, pra todo esse cenário que o Johan constrói pra verdade dele ser sobressaída sobre as pessoas ali que fizeram parte dessa jornada da história de algum jeito, e pro tema, sim, ter o seu confronto final com a pessoa que ele tá indo atrás durante todo o tempo? Assim, dessa segunda parte, a melhor parte é a conclusão, pra mim. Eu acho que toda essa questão da manipulação do Johan de tornar uma cidade um caos numa cidade, sabe? E em frente a buscar um apocalipse pessoal dele. E depois a junção dos personagens, que todos acabam seguindo a mesma direção, indo para aquele local, para tentar impedir ou para buscar a própria verdade também naquela situação, naquele local, que é onde, se eu não me engano, é um lugar onde tá o Franz Bonaparte, né? Exatamente. Onde eles descobrem que tá lá o Franz Bonaparte, é a cidade onde ele tá, que é o verdadeiro responsável por todas as questões de ruins que aconteceram com eles, né? É o verdadeiro, teoricamente ele é o verdadeiro vilão, né? Porque ele é o cara que dá origem ao monstro. Logicamente, isso é discutido na questão de, será que ele não era mal por natureza, mas quem dá todo o passado e as memórias e as coisas que aconteceram na vida dele é o Bonaparte, né? Exatamente. E é o encontro de personagens, cara. O encontro tá todo mundo lá, né? O encontro do Grimmer com o Lund, que eu acho muito legal. Vai todos os personagens. A Nina vai pra lá, o Dr. Gillen depois vai, mas... O tema tá lá, obviamente, lá, né? O Roberto tá lá. E eu acho legal, tipo, a construção do sentimento de paranoia que é feito na cidade, né? Nossa, sim. E o Urasawa, ele usa um negócio que eu acho muito foda nisso, que é o quê? Ele traz aquele casal de velhinhos que o cara ganha na loteria. Sim. E a mulher joga na loteria sempre e um dia ganha. Exatamente. E ao acaso é na mesma situação. E eles ficam naquela paranoia de que, pô, será que vão matar a gente pra roubar o nosso dinheiro, não sei o quê. E isso junto com o resto da paranoia que tá a cidade, que vai aparecendo um corpo, vai aparecendo outro, e as pessoas acabam realmente ficando com medo uma das outras, cara. E eles levam muito isso, pô, a gente ganhou justamente agora, então as pessoas vão querer roubar nosso dinheiro, sabe? Então, essa construção da paranoia eu acho muito foda nesse trecho da história. Tá, eu também acho. Eu acho essa parte final muito, muito legal também. E muito... aquele verdadeiro thriller, né? Você fica preso em saber o que vai acontecer. Porque toda a página, aquele sentimento de paranoia, aquela coisa vai crescendo. O Johan tá lá, e as coisas estão acontecendo, e as pessoas estão se matando. E colocando infiltrados pra começar realmente a matança, sabe? Pra colocar armas nos locais, sabe? É muito bizarra a influência que ele coloca. E, pô, aí vai tendo a despedida também, né? Tem personagens que morrem, o Grimmer morre, o Lund... Não, o Lund não morre, o Lund quase morre. Mas o Grimmer morre. Tem uma baita luta com o Roberto, cara. Com o Roberto, o Grimmer morre. Que é triste pra caramba. É triste, porque dá pra ver que ele é um personagem que nessa segunda parte, quando ele começa a aparecer, ele conseguiu, de alguma forma, sair daquele estado de falta de sentimento que ele tem pela vida que ele tinha levado, pelos acontecimentos, e os acontecimentos ali daquela segunda parte, e depois que encontrar o tema, depois que encontra todas essas histórias, fazem com que ele vá melhorando de alguma forma, né? Então ele tinha um caminho mais bonito, ele tinha um piquenique pra ter com o tema, né? Porque era uma coisa verdadeira
verdadeira ali, né? E a risada dele, que a maior parte do tempo é falsa, ele começa a ser verdadeira, né? Então a perda dele é mais sentida, assim. A despedida dele é muito triste, quando ele fala que ele começa a chorar e fala, agora eu tô chorando pelo meu filho que morreu, sabe? Porque ele meio que recuperou os sentimentos. Isso é muito pesado, sabe? Muito triste, cara. Eu gosto muito do título, né? Porque os títulos do Monster, dos volumes, tem título, né? Não são os episódios, os volumes têm título, né? O título do volume 18, que é o último volume da série, é o cenário do fim do mundo, né? Que é uma coisa que é muito comentada, né, durante a série, que é uma coisa que o Johan teoricamente enxerga, que é trazido pra discussão na hora do embate final ali entre o tema e o Johan. Mas uma coisa que é muito discutida, eu sei, eu conheço e eu já vi pessoas comentando comigo e também lendo de pessoas que não gostam do final de Monster. Então, mas não gostam do quê? É isso que eu não entendi. Então, eles não gostam dessa... É porque eu acho que as pessoas às vezes têm essa questão do final sem todas as explicações e achar que fica faltando coisa, sabe? E o final do Monster é exatamente isso. É um final que ele não vai explicar a origem do mal do Johan. O Johan é o mal. Mas isso nunca ia explicar, sabe? Eu acho que a pessoa que tem essa esperança tá completamente equivocada, tá ligado? Porque um dos quadros que eu acho mais fodas do mangá é justamente no final ali, principalmente quando eles se encontram, que tem aquela questão que é muito... Se você jogar Johan na internet, uma coisa que vai aparecer muito é o Johan apontando o dedo na testa dele, que isso é atira, tipo... Que ele vai ter essa ação quando ele é criança, quando ele tá com a Nina, né? Que ele pede pra Nina atirar, porque ele viu que o Johan despertou uma maldade ali quando encontrou o Bonaparte, aí ele acabou matando os pais adotivos e tudo mais. E durante o mangá, ele vai tendo algumas outras aparições que ele faz a mesma coisa. E tem aquele quadro lá do Johan apontando e o tema apontando a arma pra ele, e o cenário do fim do mundo ali, que é aquele cenário desértico, aquele mundo destruído, que tá como pano de fundo, que não é o cenário que eles estão no momento, né? Mas é o cenário que eles enxergam. É o cenário que o Johan enxerga o tempo inteiro. É um cenário de desolação, um cenário que ele viveu a vida dele daquela maneira. E o tema enxerga aquilo também, mas mesmo assim ele ainda não consegue ir contra a moral dele. Sim, e o Johan também ele tem aquela questão dele provocar o tema pra viver naquele mundo dele, sabe? Sim, eu acho que ele fica pressionando pra ver se o tema vai quebrar, né, uma hora. Se ele vai conseguir fazer com que o tema saia daquela personalidade dele, que é o exato oposto da dele, né? Esse quadro teve uma exposição aqui em São Paulo, né, que é Isto é Mangá, que é uma exposição que é só do Naoki Urasawa, dos mangás dele e tal, da história dele. E tinha realmente numa parede, tinha um quadro gigantesco que era só essa imagem do tema apontando a arma pro Johan, cara. E era tipo, mano, é realmente o quadro definitivo do Monster, eu acho, sabe? Que ele conversa muito, né, E tem várias passagens no mangá também, né, de pessoas que falam que por exemplo, o Chuvaldo, que é um personagem que não enxerga direito. Eu não tenho certeza se ele é cego, mas ou se a visão dele é bem prejudicada, né? Mas ele enxerga melhor quando o Johan tá perto. Então tem toda essa questão que é quase mítica, né? Quase sobrenatural, mas não é colocado dessa maneira, né? Quando você pensa que não tem esse lado da história, né? Mas é brilhante isso. Tanto que o Johan acaba sendo atingido por um tiro por um dos caras da cidade, na casa era um bêbado, né, um cara que já tinha um problema, né, com alcoolismo e tal, da cidade que ele causou todo aquele cenário, né, de destruição. Então o cara atira nele, mais uma vez ele tá com tiro, mais uma vez o tema tem que fazer a escolha que ele fez no começo da história, que é ou salva a vida do Johan ou não, né. E o que é muito foda é que a construção do personagem faz com que ele salve a vida de novo do Johan. É muito foda. Eu acho que tem muita gente que não gosta disso também. Eu acho muito isso. Bom, cara. Mas eu acho que condiz totalmente com o personagem, tema, velho. Ele tem esse objetivo, cara. Ele tem que salvar. É muito também pelo que a Nina fala, sabe? Que a Nina chega pro tema e fala assim, cara, você não tava errado naquele dia. E você não tá errado agora também. Porque essa é a sua condição. Você é um cara que salva vidas, cara. E é o que ele faz, né? Ele salva a vida do Johan. E aí a gente tem, de fato, a conclusão no mangá. Porque o tema consegue, através de investigações, assim, reencontrar a mãe do Johan, descobre o nome verdadeiro do Johan. O nome, que é uma coisa, assim, que conversa demais com a própria história infantil lá, do monstro sem nome, é
era uma coisa importante pro Johan saber, né? Porque aquela história do moço sem nome, ela, mano, é totalmente relacionada à história do Johan, né? E tem aquele quadro que... Então, isso é uma coisa que eu não entendi direito. Se o tema, ele realmente viu o Johan levantar e acordar, sabe? Ou se era uma coisa meio da cabeça, sabe? Porque tem uma parte que o Johan, ele fala assim que ele começa a ver o retorno quando foram pegar as crianças com a mãe dele lá na casa dos 3 sapos, que estavam os 2 gêmeos, e a mãe dele, e eles falam, a gente só precisa de uma criança, e a mãe dele entrega uma e fica com uma. Aí meio que o Johan fala assim, tá, e aí, a minha mãe me protegeu ou me confundiu com a minha irmã, sabe? Porque eles estão vestidos iguais, né? Os dois como menina. Aí fica essa questão na cabeça. Mas no quadro seguinte, o Johan, ele tá deitado como no começo, sabe? Então você não fica com aquela dúvida se isso é uma coisa que o tema tava pensando na cabeça dele depois de conversar com a mãe deles, ou se é realmente o Johan que levantou e falou aquilo, sabe? Que talvez ali seja a origem do monstro, né? Talvez ali seja a ideia nihilista que o Johan leva de... Puta, nada vale nada, sabe? De nada é importante. Então, as pessoas não são importantes, as coisas que elas creem não são importantes, porque eu fui ignorado, eu fui escolhido pra não ser a pessoa importante que tava ali, né? E essa questão do nome, que o tema tá na cama, né? Com o Johan pós-operação, fala assim, olha, sua mãe me contou seu nome, né? Aí tem aquele quadro lá do Johan levantando com aquela cara assustadora, porque o Johan, como esse monstro, ele sempre assumiu e se confundiu com a personalidade da irmã, e depois ele assume a personalidade do Johan, mas não é uma personalidade real, né? É uma coisa, é uma maldade determinada ali por muito do que aconteceu. E tem o final mesmo, a página final do mangá, e o quadro final, a cena final do anime, que é o tema depois de conversar com o Johan tá dormindo, e o tema vai embora, e depois quando volta pra cama, a cama tá vazia. Então fica aquele questionamento, tipo, o que aconteceu, né? Se ele foi embora agora, será que ele é um tempo depois e o Johan seguiu a vida dele? O Johan fugiu, o que aconteceu? O que acontece, cara, mas eu acho que uma coisa disso, é clara. Velho? Você tá maluco? Eu acho isso maravilhoso, cara. Eu acho maravilhoso e essa coisa aberta, mas eu acho uma coisa que é fácil de concluir é o seguinte, que o mal persiste. Com certeza, ele nunca vai morrer, tá ligado? Nunca vai. Ele existe e é isso, sabe? Foda, cara. É que nem... É realmente o final do Halloween, sabe? Que você olha, no final, o Michael Myers não tá mais lá, sabe? Eu acho que tem muito disso também. Eu acho que o Urasawa pode ter também se influenciado por isso, sabe? Com certeza. Com certeza. Deve ter alguma questão ali. Porque o Urasawa, ele fala muito também de influências ocidentais, de filme, de cinema. Uma coisa que ele acha que ele sempre gostou... Ele diz que sempre gostou na construção pra fazer o Monster. Uma coisa que ele sempre encontrou de cultura pop é essa questão de espionagem, de serviços secretos, de coisas por baixo dos panos. É uma coisa que ele se inspirou muito pra construir um Monster. E bem, ele consegue fazer de uma maneira brilhante. E uma coisa interessante é que nessa chuva de live actions que a gente tem hoje em dia de anime, né, que estão saindo, a Netflix investindo mais, estão saindo mais coisas, estão coisas pensadas, o Monster sempre foi uma coisa que foi bem discutida. Teve um super projeto da HBO que tinha o Del Toro envolvido, que quase foi pra frente, assim, faltou pouco, só que não foi pra frente. E perguntado pro Urasawa isso, se ele gostaria de ver e tal, ele fala assim, eu gostaria muito que acontecesse, né? Ia ser muito legal. Só que ele entende que é uma coisa muito difícil, porque quando ele vai construir a história, pra ele só precisa de uma coisa, papel e caneta, né? Pra você desenhar e construir a história dele. Pra fazer um filme precisa de cast, precisa de várias outras coisas, mas ele sempre teve uma visão cinematográfica da coisa, sabe? Ele é um cara que gosta do audiovisual, porque até pra construir a história dele, ele fala que sempre pensa primeiro num grande trailer que mostra vários acontecimentos da história, pra depois escrever a história e esperar o que a história vai dizer pra ele, pra que caminhos ele vai seguir. Porque dá pra ver que o Monster, ele tem uma ideia de narrativa inicial, mas que o cara vai construindo minuciosamente pra completar o quadro completo, né? Obviamente, não completo totalmente, porque todas essas coisinhas que ficam são pra você pensar mesmo e continuar conversando e continuar discutindo, né? Eu acho que como mangá, ele é um mangá que é um dos mais
tranquilos pra ser adaptado em uma série, assim, porque é uma história meio universal, né? Não tem aquelas questões de anime, de mangá mesmo, de shounen, ou mesmo seinen, alguns de, sei lá, ter um mega samurai, ou um cara totalmente fantasioso, sabe? Não, é uma história que é meio... E ela leva também coisas, elementos de ética, de escolha, sabe? Que são universais, né? De identidade, da maldade que nem eu comentei, inerente ou construída. E, cara, o Johan é um personagem que pode ser discutido muitas vezes psicologicamente, em várias questões filosóficas, e muita coisa pode ser trazida para discussão através do antagonismo, da vilanice e do personagem como um todo. E, acima de tudo, é um mangá e uma obra interessantíssima, super bem escrita, bem desenhada, que te faz ficar interessado. Urasawa com certeza é um dos meus autores favoritos, assim. Eu ainda não tive o prazer de ler todas as obras dele, mas o que eu li, o cara é genial, assim, eu gosto muito. Uma coisa que é boa pra adaptar dele, que eu entendo mesmo que isso é uma crítica que ele tem muito, que ele é um cara que ele enche muito o mangá, isto é, tem muito, assim, a gente conversou aqui por muito tempo, por mais de 1 hora sobre os acontecimentos do mangá, mas tem muitos arquinhos, mini arquinhos, personagens que eles encontram no caminho, que vão enriquecendo a história dele. Às vezes ele exagera nisso, eu acho que sim, eu acho que tem momentos que ele coloca demais, mas nenhuma maneira chega a ser ruim, sabe? Tipo, não é que aquilo que apareceu foi ruim, mas aquilo que apareceu em alguns momentos é descartável. Exatamente, quando você vai fazer adaptação para um filme, dá pra fazer uma adaptação até fácil, não só pelo conteúdo da história, por ser mais universal, porque tem muita coisa que pode ser tirada mesmo, porque não acrescenta pra você entender o personagem, mas às vezes é só um caminho ali que pode ser cortado, sabe? Sim. Acho que é isso, né, Everton? Acho que sim. Acho que deu pra gente conversar. Ouvinte, se você escutou até aqui, comenta com a gente o que você acha de Monster. Você gosta de Monster? É a sua obra favorita do Urasawa? Você nunca leu ou nunca assistiu? Comenta com a gente o que você acha dessa obra, que gostamos demais. Certo? Vamos pro bloco final? Recomendações, críticas e o que mais vier à nossa cabeça agora no bloco final. Muito bem, bloco final do Sofaverso começando. Agora é hora da gente comentar alguma coisa que a gente assistiu, que a gente leu, que a gente escutou. Vale qualquer coisa. Everton, o que você traz para nós? Cara, eu não tava querendo, mas eu vou indicar o outro mangá do Naoki Urasawa. Não o 20th Century Boys, mas o Billy Bat. Muito bom. Esse é um dos que estão na lista que, se eu não me engano, é o mais recente, que terminou, mas acho que tá lançando outro, né? Porque ele é muito maluco. Ele é muito complexo. Porque a história, ela acontece ela inicia com o Kevin Yamagata, que é um nipo-americano, e ele desenha um personagem chamado Billy Bat, né? Só que ele meio que descobre que inconscientemente ele copiou um artista japonês que ele tinha visto no Japão, esse personagem, e acabou meio copiando isso. Então ele volta pro Japão pra poder pedir permissão pra usar esse personagem, né? Só que nisso vai acontecendo tanta coisa, e o personagem ele é tão mais antigo que isso que apareceu, e envolve tantas coisas. É bizarro a quantidade de coisas que acontecem nessa história, mas que se encaixa de uma maneira tão bizarra e tão perfeita, que é meio aquele sentido que o Billy Bat, que no caso é o personagem que o cara desenha, é meio que uma entidade, sabe? Então, cara, é muito boa a história. Ela envolve muita coisa de teoria de conspiração, sabe? É muito interessante e ela muda muito durante o passar dela, sabe? Ela não é focada em um personagem só. Ela vai mudando durante o decorrer dela. Nossa, legal. Eu tenho que ler. Vou ler a minha missão. Aliás, o Billy Bat tá bom de chegar aqui no Brasil já também, né? Porque eu lembro que... Eu não lembro se isso é fato ou se era só comentário, que diziam que quando começou a sair o Urasawa no Brasil, demorou pra sair alguns mangás dele, porque ele tinha um negócio que tinha que lançar todas as obras, e sempre tem um trabalho muito cuidadoso de curadoria, de saber o que vai ser publicado e como vai ser publicado. Então a gente não tem ainda o Billy Bat no Brasil, mas eu acho que em algum momento deve chegar, né? Se a obra tá concluída e ele é um autor que eu acho que é requisitado e que vende bem, uma hora deve chegar, né? Chega tanto mangá aí no Brasil, né? Que, pelo amor de Deus, né? E uma coisa também interessante
antes da minha recomendação, é que o Urasawa, diferente da maioria dos autores japoneses, ele é um cara muito aberto, assim, de você encontrar material dele, né? Do cara dando entrevista, ele tem um canal no YouTube, dele conversando, dele falando do processo dele. Um negócio de entrevista que ele entrevistava outros mangakas. Tinha um programa na TV japonesa que ele entrevistava outros mangakas. É um cara que esteve sempre em eventos. Por exemplo, o Everton comentou do Isso é Mangá, que é a exposição que teve em São Paulo. Isso foi no mundo inteiro. E ele foi até os locais. Acho que ele veio no Brasil também, se eu não me engano, ele veio em São Paulo. Mas ele é um cara que tem muito conteúdo na internet do autor. Isso é uma coisa muito diferente, muito difícil de acontecer com os outros mangakas, né? Dessas grandes revistas. Tipo, se você procurar Ishiro Oda, autor do One Piece, você deve ter 3 fotos do cara. O cara é autor do mangá mais famoso da história do planeta. Então, tem umas coisas assim que a gente sabe como é a indústria lá e como essas pessoas são reservadas, mas o Urasawa é um cara que tem muito conteúdo pra você ir atrás. E o que eu vou recomendar é uma série da Apple, uma minissérie da Apple chamada Blackbird, que é uma minissérie, né? Em 6 episódios, que vai na linha do Urasawa na questão de ser um thriller investigativo, né? Mas é uma história inspirada em fatos, né? De um acontecimento. A série ela é protagonizada pelo Taron Egerton, que você deve conhecer lá do Kingsman, do Rocketman. E aqui ele vive o Jim Keefe, que é um antigo e promissor jogador de futebol americano, mas acaba virando um traficante de armas, traficante de drogas e tal, e ele é preso, né? No que ele é preso, o FBI acaba contratando ele para ser uma espécie de delator e trabalhar para eles internamente da cadeia para conseguir informações com o serial killer, que é o Larry Hall. Então ele tem que se aproximar desse serial killer, descobrir onde ele enterrou corpos para eles poderem fazer uma condenação maior a esse cara que é super perigoso. Então é uma minissérie em 6 episódios, assim, muito bem dirigida, assim, as atuações são muito boas, assim, se você pegar as fotos dos caras reais e dos atores, assim, eles conseguiram trazer de uma maneira muito parecida, assim, cara, a série funciona bem, são só 6 episódios, passa rapidinho. A Apple TV também continua fazendo umas séries, assim, muito boas que passam ali mais despercebidas, mas essa vale a pena assistir, certo? Sim. Não, a Apple TV tem muita série boa, cara. Não, bizarro. Eu tô cada vez mais assistindo agora, porque são poucas, né? Talvez dê pra assistir todas as originais da Apple, assim, em pouco tempo, porque ela ainda tá naquela questão de lançar pouco, mas lançar com qualidade. Eu acho que Blackbird é um exemplo disso. É uma minissérie, assim, muito boa, que deve chegar, assim, pra prêmios e o pessoal conversando sobre ela. Bem, acho que é isso, né? Conversamos bastante, ouvinte. Espero que você tenha gostado desse episódio, que ficou mais longo, mas vale a pena, porque a gente tá conversando de Naoki Urasawa, tá conversando de Monster, uma coisa que a gente gosta muito. E se você quer conversar com a gente também sobre esses temas e qualquer outro, procura a gente nas nossas redes sociais, Twitter como Sofaverso, Instagram como Sofaverso, pode mandar um e-mail pra gente, podcastsofaverso@gmail.com, e pode conversar com a gente no nosso grupo no Telegram. Tem um link de convite aqui no post do episódio. Se você quer conversar com a gente, entra lá, vai ser divertido. A gente sempre tá colocando novidades da cultura pop, trailers novos, conversando de filmes, séries, animes ou qualquer outra coisa que vier na nossa cabeça. Vai ser muito legal ter você lá, entra lá. E, obviamente, para continuar escutando o podcast, toda semana tem episódio novo, procura a gente no seu agregador favorito de podcast. A gente tá no Anchor, no Spotify, no Deezer, Google Podcasts. Onde você procurar a gente, você vai achar. Se você, por acaso, não encontrar a gente, conversa com a gente, fala, não encontrei vocês em tal agregador. A gente vai atrás para tentar disponibilizar nessa plataforma da sua preferência. E é isso, semana que vem tem episódio novo. Valeu e muito obrigado. Falou, até semana que vem.